Ok? Olá, queridos, graça e a paz. A gente estava aqui, vocês se incomodaram no trabalho que estava sendo feito, né? A gente estava tentando equalizar aqui o som para deixar tudo harmonioso para vocês escutarem bem. Mas a gente vai melhorando a cada dia que passa. Uma das máximas que eu tenho como frase é: só melhora o que se tem, né? Então a gente está iniciando esse trabalho hoje aqui, ao vivo, e nós vamos melhorando a cada passo que a gente for dando aqui, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês. Era para a gente ter iniciado às 18h30, que é o nosso normal, mas estaremos juntos aqui nesse momento. Eu acredito que vocês estejam em casa, né? Eu estava com muita saudade desse lugar que está fechado e o coração ficou assim muito desejoso de chegar até aqui para a gente ter esse momento de comunhão com o Senhor. Eu vou começar esse momento com oração. Oração por mim, por vocês. Que o Senhor enche o nosso coração de muita alegria e nos dê um momento assim bem especial nessa noite. A noite de domingo. Pai querido, a tua graça, né, esteja com cada um de nós. Estamos aqui para te cultuar, seja, né, os que estão aqui como os que estão em casa. Não importa o meio que nós estamos fazendo essa comunicação, mas que a comunhão dos santos esteja presente em cada um. Tu receba o nosso louvor, as nossas orações. Afinal de contas, tu criaste todas as coisas. Nós temos a confiança nas tuas providências. E certamente, ó Pai, tu nos guiarás durante toda essa programação. Nos ajuda com teu Santo Espírito nesse momento. E recebe, Pai, cada detalhe, cada momento que vamos viver aqui ou aqueles que estão em casa. Que tu seja glorificado e abençoe a cada família representada, Pai. No nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, a gente tem todos os dias, ao meio-dia e às 22h, a gente tem oração. Meio-dia, não existe segredo, não existe uma questão mística de ser meio-dia. Meio-dia porque aqueles que trabalham têm um momento de parada para estar se dedicando um pouco de oração, principalmente pelos nossos amados, né, que a gente conhece. Muita gente que a gente não conhece também o pessoal tem solicitado que a gente esteja em oração. E nós fizemos amigos nas redes sociais com esses momentos de oração também. E a gente vê a mão do Senhor trabalhando em cada momento, em cada pessoa que a gente está orando. Então, meio-dia a gente faz isso, e 22h também. 22h é o momento que você e eu, nós praticamente, tudo que nós tínhamos para fazer, a gente tem se encerrado, com algumas, né, ressalvas aí. Mas aí a gente para esse momento de 22h, muitos irão dormir, muita gente não está conseguindo dormir por conta de enfermidade ou por conta de insônia, ou tem alguém na família que está enferma. Então a gente para naquele momento para conversar com o Senhor. Todos nós. E aqueles que estão ali no grupo fazendo esse momento de oração é bem especial. Fica eu e o pastor Caio na direção, ou um ou outro, mas a gente está sempre presente. E quando não dá, um irmão também dirige isso e esse momento de oração não é interrompido. Eu faço às 22h, de segunda a sexta. No sábado a gente tem muita dedicação a fazer também. A gente vai preparar a escola bíblica, a gente já vem preparando durante a semana. E a EBD aos domingos, né? Então a gente quer que você entenda que a oração não pode ser, tem que ser a oração levada a um Deus bíblico. Então é importante para nós a escola bíblica. Se você tem curiosidade e gostaria realmente de participar da escola bíblica, pode depois colocar aí para nós, uma mensagem que quem está na direção vai poder registrar isso.
E para vocês, irmãos, que estão faltando à escola bíblica, hoje nós falamos sobre a oração, pelo menos a sala da Liginha, que eu sou co-professor, né? Eu sou auxiliar da Liginha nessa sala, né, de base da fé. Então, assim, hoje nós vamos falar o que é oração. Né? O que é oração? O que é oração? Você entende se alguém perguntar para você o que isso significa? Então, fica essa mensagem para vocês, nós estudamos sobre isso, nós temos o regozijo, né, de estarmos na presença de Deus em oração, e foi um momento bem especial para aqueles que estavam ali na minha sala, né, naquele momento. Hoje fui eu que dei, a Liginha também pediu para que eu ficasse com a sala para dar essa lição. A próxima lição dessa sala da Liginha vai falar sobre anjos e demônios também, né? Então, vai ser bem interessante a gente estudar sobre esses pontos. E lembrando que todos os estudos não é ideias da cabeça ou suposições. Todos os estudos que a gente faz é base bíblica, ela é a nossa referência. Então a gente extrai os nossos estudos daqui. Qualquer coisa além das escrituras, a gente vai fazer, né? Eu acredito que tenha sido o Calvino que ele disse que o que a palavra não fala, essa eu me calo. Então, até aqui, nós vamos discutir pontos que são claros aos nossos olhos, que o Senhor tem nos deixado revelado. Então, sinta-se muito convidados, né? A gente se fortalece demais. Os momentos de oração têm fortalecido muitas famílias, muitos corações. Para vocês terem uma ideia, aqui tem gente, não sei se está pelo Face, pelo Instagram, né? Ou pelo YouTube, pessoas que estavam enfermas e que estão enfermas, e a gente está constantemente orando. A gente não larga a mão uns dos outros. Faz o seguinte, colocou o nome na lista, nós só tiraremos da lista quando a gente, né, vê a ação de Deus nas melhoras, né, a ação de Deus ali junto com a família, é quando a gente retira, porque a gente não vai largar a mão. A gente vai orar todos os dias por essa pessoa, meio-dia e 22 horas da tarde. Então a gente não está parado, o lockdown não nos parou, a lockdown não para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela sempre avança, né? Ela está sempre em busca de tratar aqueles que estão realmente com... Tem outros problemas que surgem com o lockdown, que é exatamente o desemprego aparece, a fome também, e a igreja do Senhor tem se preparado para ajudar essas pessoas que estão com problema psicológico também. A gente vai orar juntos, a gente vai falar do amor de Jesus, vai encorajar para os momentos difíceis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na palavra. Tá certo? Então, eu estou deixando bem esse recado para vocês entenderem que a igreja, nós fechamos as portas do prédio, mas a igreja continua nas suas atividades. Nós estamos aproveitando, né, a internet, nós estamos aproveitando as redes sociais para fazer isso, o Google Meet, né, o Zoom, tudo que vier às nossas mãos, nós vamos lançar, né, de uma forma que a gente possa estar ajudando e sendo ajudado também. Então, sinta-se bem convidados, as portas da igreja continuarão abertas, né, essas aqui não, por conta do lockdown, até que o governador libere, mas aquela da igreja do Senhor mesmo, nós estaremos sempre disponíveis para nós estarmos ajudando uns aos outros. A gente não faz nada, por exemplo, tudo que eu fizer por alguém na vida da igreja, é porque eu sei que essas pessoas são capazes de fazer isso por mim também. Então não há mérito absolutamente nenhum de nós, nem no que nós fazemos, nem no que nós, né, projetamos a realizar. Todo o mérito e toda a glória tem que ser dada a Jesus. Nós estamos fazendo um chamado que o Senhor tem feito. Então, não deixem de participar disso, não deixem com que esse momento morra, né, na sua vida, mas dê um renovo diante de um caos que nós estamos vivendo dessa pandemia. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar nesse momento, vamos trazer alegria aos nossos corações, porque o Senhor, né, todos os homens de Deus, né, todos os homens e mulheres de Deus sempre louvaram ao Senhor. E nesse momento nós vamos fazer isso, que Deus seja glorificado, no nome de Jesus. Amém.
Oi, som. Oi, som. Amém. Vamos orar. Oi. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Estamos reunidos de forma diferente hoje. Apesar de cada um estar na sua casa, mas ainda estamos reunidos como um corpo diante de Ti. Todos nós estamos na Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado na Tua presença, Pai. O Senhor tem nos permitido continuarmos caminhando em Ti, juntos, passando juntos pelas dificuldades, Pai, intercedendo um pela vida do outro, ajudando, auxiliando. E nessa noite eu vou te pedir que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor esteja conosco, Pai, e que seja algo maravilhoso na Tua presença, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
Vamos cantar agora a canção 23 do Projeto Sola. O Senhor é o meu pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, não preciso. Quando não vai ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier sombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, não preciso desejar. Agora nós vamos cantar a canção Confiança, também do Projeto Sola.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me bem-aventurado em ti. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
Por último, nós vamos cantar Salmo 139, João Manol. Se fizer a minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das suas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me circuncistas. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das suas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa. Não há nada aqui que me arranque das suas mãos maravilhosas, maravilhosas.
Deus, Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos, louvando ao Teu nome, cantando a Ti, trazendo louvor, que nós pudéssemos estar juntos através dessas canções nesse momento. Em nome de Jesus, eu te oro, te peço que o Senhor abençoe agora a vida do pastor, que vai trazer a palavra, que seja um momento enriquecedor para todos nós. Assim eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Obrigado, meu lindo. Eu fico imaginando cada casa aqui da IADV, nesse momento aí de louvor. Alguns deitados, outros sentados, com a família, outros só. Mas vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18, ou melhor, do verso 12, e nós vamos até o verso 22. Mateus capítulo 4, verso 12 até o 22. Eu coloquei como título Tempo de Decisão. Tempo de decisão. Nossas vidas, elas estão constantemente sendo desafiadas. E nós estamos vivendo um período também que esses desafios não têm sido muito fáceis para muita gente. Eu queria confortar o coração de vocês com a palavra do Senhor, que Deus traga à sua vida, uma clareza dos seus propósitos, e que fuja do seu coração todo medo, toda ansiedade. É bem verdade que nós passaremos por tribulações, mas Jesus também prometeu que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que esse tempo, que é um tempo de decisão, nós estamos vivendo algo em nossa história que nós não imaginávamos que pudéssemos passar. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ler. Aqui nós temos Jesus, o contexto é que Jesus é batizado por João prega o arrependimento, tá? Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Nós vimos um pouquinho essa história, o que Jesus foi levado para ser tentado, os motivos disso. Nós olhamos para o texto bíblico no domingo passado, e agora existe um novo momento que vai romper duas histórias, dois momentos na humanidade. Jesus agora, ele vai tomar a posição, ele vai agora iniciar seu ministério nesse exato momento. Depois da tentação, Jesus inicia o seu ministério, o chamado que ele veio atender à vontade do Pai. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós vamos já continuar o texto, vou dar uma pausa aqui para a gente conversar sobre esse texto. Então se inicia um processo na vida de Jesus, que a partir daquele momento, Jesus escuta que João estava preso
né, que isso depois iria lhe custar a vida, ele passa a pregar. Então nós temos um ministério de Jesus agora sendo firmado. Por que rompe a história? Que Paulo vai falar que essa é a plenitude dos tempos. Porque agora o cumprimento das profecias iriam agora se realizar em Jesus. Jesus iria cumprir todas as profecias, né? Tudo que tinha sido anunciado a respeito de sua vida. Inclusive, o próprio texto de Mateus, ele começa a dizer, ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, ele já inicia, né, uma profecia messiânica que Isaías, né, se referiu, e agora se inicia o ministério de Jesus. O que é bom você entender, que a história hoje está antes de Cristo e depois de Cristo. E isso nunca vai mudar, porque Jesus veio e crava agora uma nova história na vida da humanidade. Ele vai cumprir os propósitos de Deus, né? Então, esse é o momento, só para que você entenda, é o momento que Jesus toma a sua decisão, ou melhor, ele vai agora iniciar o seu ministério. Né? Então, não passou muito tempo antes que João, né, tivesse sido preso ali, vítima, né? Herodes mandou prendê-lo, né? Ele foi detido e encarcerado no castelo de Mazuero por ordem do rei, né, no caso de Herodes. E o crime de João Batista ele consistia em ter acusado publicamente Herodes de ter seduzido a mulher do seu irmão, né, e tornado-a em sua esposa. Queridos, é muito difícil, sempre foi muito difícil, né, ter que falar a respeito de pecado, de erros de alguém. Então João, ele inicia seu ministério e ele vai batizar, e ele conclama, ele chama o povo ao arrependimento. Esse era seu ministério, né? E ele faz isso, e diante de Herodes, ele fala do pecado de Herodes. Herodes, irritado com essa revelação do que ele tinha cometido, Herodes manda prendê-lo, e logo depois ele é morto, né? Então, é uma tarefa muito difícil, né? Apontar os pecados, principalmente de um déspota, como era Herodes, né? E a coragem de João o levou à prisão e depois à morte. Mas esse detalhe, Mateus vai nos contar lá na frente. Aqui ele vai iniciar o ministério de Jesus, para que nós conheçamos realmente que o propósito do evangelista, né, de Mateus, é falar do senhorio de Cristo, né? Então, vamos caminhar um pouquinho nesse momento do texto que nós... Então, por isso, Jesus, né, para isso, Jesus significava que tinha chegado o momento de dar o começo ao seu ministério. A primeira coisa que ele fez foi, ele saiu de Nazaré, né, ele saiu da sua casa, saiu de Nazaré e foi fixar sua residência em Cafarnaum. Então ele foi morar em Cafarnaum, como nós lemos aqui no texto, que ele diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então Jesus sai da sua parentela e vai agora morar em outro lugar. Naquele momento, Jesus, né, ele vai falar uma coisa interessante. Vai fazer uma coisa interessante. Ele vai sair da sua casa, mas ele nunca mais retornaria para aquele lugar. Nunca mais, né, Nazaré seria sua habitação agora fixa para sempre. Jesus agora tem um caminho a percorrer. Jesus tem um ministério a ser cumprido. Ele sabe agora que não pode mais ficar fixo em um determinado lugar. O seu ministério vai ter agora uma transição. Então ele vai... As nossas vidas, às vezes, elas precisam realmente tomar decisões. Muitas vezes nós deixamos determinados lugares, determinadas
né, atitudes que nós tomamos, que é de costume nós trabalharmos, e nessas decisões nós temos um caminho a percorrer pela frente. Então Jesus sabia o que ele tinha que fazer, né? Então é necessário entender que em nossas vidas nós não temos que parar, né? Não temos que parar porque decisões precisam ser tomadas. Muito pelo contrário. Nós não temos que ter medo de coisas, de situações, de decisões. Nós temos que acreditar num Deus que dirige todas as coisas. Então, aquilo que Jesus faz o chamado, que nós vamos já ver isso aqui com alguns apóstolos, discípulos, que ele já começa a chamar, né? Jesus foi para Cafarnaum, né, em uma cidade da Galileia, e quando Jesus foi para Galileia para iniciar sua missão de ministério, ele sabia perfeitamente o que teria pela frente. E não foram viagens confortáveis, né? Ele tinha um ministério a ser cumprido. E vamos falar um pouquinho por que Galileia, né? Jesus não escolheu assim, eu vou para Galileia, eu vou para Cafarnaum, assim, porque me deu vontade de ir para lá. Jesus tinha aquela cidade, ela tinha uma característica bem legal, bem diferente das outras. Galileia era uma cidade, ela era bem povoada, né, Galileia. Mas era não somente isso, o povo da Galileia, ela tinha uma característica peculiar. De todas as partes da Palestina, a Galileia era a que estava mais aberta às novas ideias. Joséfo, né, ele diz, que foi um historiador também, ele diz em relação aos galileus, que eles sempre se entusiasmavam com inovações e, por natureza, estavam predispostos à mudança. O pessoal da Galileia era assim. Adoravam as rebeliões. Sempre estavam dispostos a seguir alguma nova cabeça e a começar alguma insurreição. Eles eram assim. Eram famosos pelo irracível, né, de seu temperamento e pela facilidade com que brigavam. Entretanto, apesar de tudo, eram extremamente generosos e hospitaleiros. Os galileus nunca tiveram falta de coragem, diz Joséfo. A covardia nunca foi uma das suas características. Sempre aspiravam manter um alto na sua honra, em vez de obter lucro. As características inatas dos galileus se transformavam em terreno fértil, né, mais fértil possível, para o novo evangelho que deveria ser pregado a eles. Então, esta abertura de ideias novas era o pico certo, né, a consequência de certos fatos que eles tinham, né? A palavra Galileia provém do hebreu Galil, que significa círculo. Mas, em realidade, o significado, porém, do fato de que Galileia estava virtualmente rodeada por pagãos. Aqui nós temos o profeta Isaías falando a respeito do que Jesus iria pregar na Galileia. Ele diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Os gentios, né, que povo não judeu e era um povo pagão. Eles adoravam outros deuses, né? Eles tinham outros deuses que não era o Deus Jeová, era o Deus, né, dos judeus, era uma mistura. Quando você adora o Deus que você diz verdadeiro, mas você tem outros deuses que você depende da sua vida para eles. Você é como um gentio, você é como um galileu ali, nesse momento do contexto. Né? E eles eram assim, então os galileus, Isaías vai falar sobre isso, e Mateus vai relatar sobre essas questões, porque agora não seria mais pregado um Deus, né, vários deuses, agora vários caminhos, seria pregado agora um só caminho, uma só verdade, né? Jesus seria o único caminho, então ele vai agora anunciar esse caminho, ele diz que o reino de Deus está para ser implantado. E o reino de Deus foi implantado quando Jesus ressuscitou da cruz, que ele venceu a morte. Então, Mateus vai começar os seus relatos aqui no capítulo 4, exatamente sobre isso. Então, Galileia estava virtualmente rodeada por pagãos, seus vizinhos sobre o oeste
eram os fenícios. Então, para o norte e o oeste que encontravam os sírios. E até para o sul estava o território dos samaritanos. Galileia era, em realidade, a única parte da Palestina que estava constantemente, né, e de maneira inevitável em contato com as influências e ideias não judias. Então, estava necessariamente aberta às novas ideias de um certo modo. Então, as grandes rotas do mundo atravessavam a Galileia. Desde o começo, a população da Galileia foi uma população de mesclas de raças. Então, tinham muitas raças ali misturadas. E aqui começa o ministério de Jesus nessa cidade. É aqui que eu queria ter dado essa pausa para que vocês entendessem o cenário que Jesus estava vivendo ali. Então, ele sai da sua casa, já não seria mais a sua residência fixa, ele deixa a sua casa para assumir aquilo que Deus havia proposto para ele. Então, muitas coisas começam a mudar na vida de Jesus. Né? Muitas coisas começam a ter seu rumo certo. Né? São mudanças que vai acontecer realmente, mas em nenhuma delas Jesus se acovardou, nenhuma delas Jesus ficou temeroso. Muito pelo contrário, ele tinha uma intimidade com Deus, que o que viesse sobre ele sabia que aquilo era propósito do Pai, então ele não temia. Jesus nunca foi um homem temeroso ou covarde. Nunca. Né? Ele sempre se apresentou de maneira que ele pudesse revelar, né, o seu Pai, né, Deus em sua vida e as obras do Espírito Santo na sua vida. Então, se você entende, né, se nós somos cristãos, nós precisamos entender a primeira característica aqui de Jesus. Nós não temos que temer, não podemos ser covardes. Né? Mudanças certamente virão em nossas vidas e elas não nos paralisarão. Essa mudança não paralisará a gente. Né? Então, a gente vai continuar a dar os nossos passos em rumo àquilo que está sendo proposto. A partir do versículo... Né? Então, o 17 diz que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma mensagem para você e para mim também. Jesus diz: arrependei-vos. João pregava o arrependimento. E Jesus veio, ele era completamente em concordância com João Batista. Não havia um desacordo entre a pregação de João e o ministério de Jesus. Era uma coisa que estava ligada. João veio, né, a voz que clama do deserto, veio anunciar a esse Jesus, tanto é que João diz assim, que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Quando Jesus vem para ser batizado por João, João olha para Jesus e diz: mas eu é que tenho que ser batizado por vocês. Jesus diz que não. Para que se cumprisse, né, as profecias, João Batista tinha que batizá-lo. E aí começa, a pomba desce como símbolo do Espírito Santo e a voz que diz: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Deus anuncia Jesus como seu filho amado. Mas até o momento, e agora Jesus vai para Galileia e essa é o ministério. Caminhando junto do mar, no verso 18, no mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam do barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Para mim é sempre muito marcante essa história do chamado de Jesus. Né? Desde da minha adolescência, em que eu escutava a pregação do Evangelho, era intrigante para mim entender
esse chamado de Jesus para viver na presença dele. Por que era intrigante? Porque muitas coisas na minha vida, elas precisariam deixar de existir, né? E se isso seria, né, seria ideal, se isso era correto, né? Isso vem sempre ao nosso coração, se isso valeria a pena. É bom e interessante que quando a palavra diz que o Senhor nos atrai com os seus laços de amor, Jeremias vai falar sobre isso, que o Senhor nos atrai com seus laços de amor, é bem marcante hoje como cristão, a gente perceber que tudo que está nessas questões dessa vida, apesar de nós usufruirmos muitas coisas dessa vida, elas não passam a ser mais a nossa existência. Elas deixam de perder o seu valor primário para ser o seu valor secundário, né? E foi o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus. Então, quando Jesus chamou aqueles homens, ele teve, aqueles homens, eles não hesitaram em deixar o que estavam fazendo. Mas todo mundo vai de encontro a esse chamado, né? Todo mundo recebe esse chamado com um coração aberto? Certamente não, queridos. Nós que pregamos o Evangelho, pastores, nós cristãos, nós estamos constantemente falando, dizendo assim, o que vocês fizeram no passado, Deus é capaz de dar um renovo, né? O que vocês fizeram, e se confessar os vossos pecados, é a palavra de Deus que diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O que isso significa? É que muitas coisas que prendem o nosso coração, muitas coisas que nos amarram, que parece que nos faz indignos de entrar na presença de Deus, e isso é verdade. Muitas coisas que atrapalham o meu relacionamento com o Senhor, que são os meus pecados, que são as minhas iniquidades. O Senhor diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Quando Ele diz isso, rompe uma nova história também na nossa vida. As nossas lentes, nós não enxergamos mais o mundo da mesma forma que nós enxergávamos antes. Quando essa decisão é feita, quando nós deixamos as redes agora, as coisas que nós costumávamos fazer, e agora a gente vai seguir a Jesus, rompe a nossa vida uma nova história. Nós temos um caminho agora a ser percorrido, e esse caminho vai ser o caminho, como Jesus disse, que eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então aquilo que não tinha esperança, passa a ter esperança, e a nossa vida passa a ser nova todas as coisas. A palavra de Deus diz isso, e é verdade, queridos. Ela diz que o Senhor torna novas todas as coisas. E esse anúncio de Jesus, a pregar o Evangelho significa boas novas, significa que agora eu posso ser alcançado pelo Senhor. Todos somos chamados, poucos são escolhidos. Esses homens, eles fizeram uma decisão. Eles romperam o período da sua história para viver uma nova história. Estavam sob o Império Romano, coletas de impostos muito altas. Tinha uma série de dificuldades na sua época, né? Divisões religiosas constantes, o paganismo também. Tudo não era aquela coisa muito fácil também naquela época, né? O povo judeu estava sendo, né, escravizado pelo povo romano, pelo Império Romano. Né? Tanto é que eles odiavam Mateus, que era coletor de impostos. Aqui que Mateus vai ser um dos discípulos de Jesus. E todos os judeus odiavam coletores de impostos, porque eles cobravam impostos dos judeus para dar a César, né, para dar aos romanos. Então eles tiravam as riquezas do povo judeu para dar ao Império Romano. Eles eram odiados por isso, né? E Mateus também vai se converter, ele vai romper também, né, o período da sua história. Tanto é que fez história hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, e esses homens, eles vão fazer isso. Esse é o momento de nós rompermos história também nas nossas vidas, esse é o momento de nós olharmos para frente, e de olhar para frente é caminhar, mas na verdade, esse olhar para frente, nós teremos no nosso horizonte o céu, os céus abertos, as providências de Deus em nossas mãos. Eu digo para vocês que talvez vocês, por algum tempo, ou eu por algum tempo, nós estávamos
muito ocupados com as nossas obrigações, as nossas preocupações do dia a dia. E essas preocupações do dia a dia, elas nos trazem muito conforto, elas sempre vão existir, né? Elas vão sempre existir. Eu queria fazer um paralelo desses homens com pessoas que quiseram seguir a Jesus, que está em Lucas, né? Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, preste atenção que aqueles homens, né, vieram a fazer história, romperam a história, né, da sua época, eles viveram uma nova fase em suas vidas, mas na época de Jesus, eu vou pegar o relato de Lucas, Mateus também vai falar isso lá no capítulo 8, mas só para vocês terem uma ideia, a gente fazer o contraste, que eu não sei se vocês são aqueles que largaram as redes e seguiram Jesus, para criar uma nova história na vida de vocês, para que essa decisão fosse uma decisão para mudar a visão de mundo, visar mudar a visão de realidade e reconhecer Jesus como o Senhor da vida de vocês. Né? Jesus, ele põe à prova aqui, né, os que queriam segui-lo. Ele diz assim, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei. Alguém chega para Jesus e diz, eu vou te seguir, para onde tu fores eu irei com você, Jesus. Jesus olha para essa pessoa e diz assim, as raposas têm seus escovis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembrando para vocês que Jesus iria ter um ministério agora, ele iria em cidades, né? E ele não teria aquela residência fixa, mas agora ele iria caminhar e anunciar o novo reino que ele veio implantar. E quando ele fala aqui, ele diz, se você está querendo me seguir com um propósito para atingir o seu coração e não entender o plano que eu tenho para a sua vida, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você está disposto a seguir assim? Né? Eu não tenho casa, residência fixa. Você está disposto a viver assim? Aquele homem, né, diz a palavra aqui, que ele diz, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse-lhe, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu vou explicar aqui duas situações que eu queria fazer esse contraste, né? Quando Jesus chama e ele vai dizer assim, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. No processo natural da vida, são os filhos, né, que enterram seus pais. Esse é o processo natural. E também era um processo cultural naquela época. Era de responsabilidade dos filhos cuidarem dos seus pais e fazerem isso. Jesus não estava contra isso. Né? Jesus não estava absolutamente contra isso. O que Jesus estava querendo colocar aqui é que aquele homem não entendeu o chamado de Jesus para a vida dele. Né? E eu vou já explicar isso melhor com João 11, 25 também. É que ele teria que entender que a sua vida teria agora um recomeço, uma nova história. Né? Ele não iria mais olhar essas preocupações culturais, mas agora ele ia ter um novo caminho a ser percorrido. Podia ser que até esse homem depois pudesse ir lá sepultar o seu pai. O problema é a prioridade. Ele começou a dar prioridade às questões desse mundo e não à questão do reino que foi implantado. Por isso que Jesus vai colocar assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então as nossas necessidades, aquilo que nós pedimos ao Senhor, seriam acrescentados. O Senhor não iria negar absolutamente isso, nada. Né? Eles não estariam desprovidos do cuidado de Deus. Mas a prioridade do homem são as questões naturais, as questões desse mundo. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada, aos meus 17 a 18 anos ali na caminhada com Cristo,
né? Os meus amigos, alguns se afastaram, né? Porque eu já não tinha a mesma comunhão com eles. Não porque eu quisesse me afastar, porque eu comecei a abandonar algumas coisas que eu costumava fazer com eles, né? E por trocar por coisas muito mais valiosas. Eu queria que eles tivessem vindo comigo, mas eles ficaram como esses homens aqui, deixa primeiro eu fazer isso. Alguns, quando a gente prega o evangelho, dizem é muito cedo. Não, quando é o sentir de Deus. Eu sempre fui contra, queridos, esse negócio de sentir. A gente tem que entender. Sentir a gente sente quando vai a um estádio de futebol, principalmente quando, né, o Wellington Paulista faz um gol, né? Então a gente vibra ali, se sente aquela emoção com toda a torcida. Vocês gostaram aí a questão do Fortaleza, né? Eu não vou falar do Ceará, tá? Mas a gente pode estar num show, num espetáculo, aquela pancada de som maravilhosa e as pessoas se derretem em lágrimas por conta da música, mas a saída dali foi massa e vão querer outra adrenalina sem uma mudança nas suas vidas. A gente tem muitas adrenalinas para curtir, para viver, mas não existe uma adrenalina melhor do que aquela de viver a vida com Cristo. Essa é sendo posta à prova o tempo inteiro. O tempo inteiro o mundo querendo nos assolar e a gente sendo vencedor. O tempo todo Satanás querendo nos seduzir e a gente diz assim, somos selados pelo Senhor. Nós temos uma adrenalina fortíssima, é viver uma vida como Cristo. De abandonar os nossos possíveis ou aquilo que nós achávamos que era mais importante nesse mundo para algo muito valioso que é eterno. Então as nossas lentes mudam, né? O outro ele vai dizer que deixa primeiro eu avisar a minha casa. É sempre assim, é sempre você e eu, nós queremos sempre colocar um obstáculo para seguirmos a Jesus. Diferente daqueles homens no capítulo 4, que eles imediatamente largaram tudo para seguir a Cristo. Não seria, queridos, assim, seguir a uma religião. Não é isso. Não é seguir uma nova religião. É seguir a Jesus. A minha igreja ela tem um nome de Igreja Batista, por questões doutrinárias, mas a placa é o que menos importa nesse momento. Se Jesus não for o centro, não importa o nome que ela venha a ter. Ela pode até arrancar o nome que ela tiver, mas Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Aqueles homens, eles não foram dizer assim, papai, depois que eu terminar aqui, Jesus, depois que eu terminar aqui de lavar as redes ou de ajeitar as redes, porque às vezes na pescaria rompe, né? E eles precisam consertar, eles ficam ali lavando e consertando as redes. Eu nunca fui pescador de peixes, né? E nunca tive, assim, ainda vou desafiar algumas vezes a minha vida para pescar alguns peixes, mas nunca me dei muito bem nessa área. Né? E Jesus nos chama agora para sermos pescadores de homens, né? E anunciar e fazer com que os homens vejam o que está sendo agora, o que os atrai, está sendo enlaçados, né? Que ele diz que nós somos enlaçados pelo amor de Jesus, nós somos enlaçados pelo amor de Deus ao ponto de nós não resistirmos a esse chamado. E esses homens não, eles tinham como propósito buscar primeiro as coisas humanas e Deus seria um acréscimo aos seus corações. Não funciona. Jesus deixa claro, não funciona. Vou deixar quando eu estiver mais velho, não funciona. Vou deixar quando eu deixar todas as coisas que eu achar que é errada. Irmãos, não funciona. No Evangelho não acontece isso. A transformação, ela primeiro vem de dentro, para depois a gente externar isso. A gente não simplesmente vai para Jesus quando nós estivermos puros ou estivermos perfeitos. Tira essa ideia da sua cabeça que isso não vai acontecer. A única pessoa que pode transformar os nossos corações é o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós pecamos, da justiça, porque Deus traria justiça, sua ira sobre nós, né? E o juízo de Deus seria a nossa condenação ou a nossa, né, liberdade, a nossa retirar a nossa culpa. Eu tentei dizer
ele vai, eu tentei dizer a palavra absorvição, é isso. Né? Então o Senhor vai liberar isso. E essas coisas, elas não dependem de nós. Os discípulos de Jesus aqui, fala que eles imediatamente largaram tudo. Eles não questionaram o que eles faziam. Certamente esses homens eram pecadores. Continuaram sendo pecadores, mas remidos. Mas o chamado de Jesus, ele vai romper essa história. Por que essas decisões? Né? Nós estamos vivendo um período hoje que o evangelho está sendo pregado, o chamado e o anúncio de Jesus, a gente percebe a volta de Jesus cada vez mais próxima. Jesus vai falar que a sua vinda vai ser como nos tempos de Noé. Noé estava lá construindo a arca. Construindo a arca, nunca tinha chovido na terra. Se você não sabia, era isso. E quando ele começa a construir a arca, aquelas pessoas que vê Noé construindo a arca, Noé era a pessoa mais ridícula que poderia existir para aquelas pessoas. Para Deus, Noé foi chamado, e ele entendeu o chamado e ele foi construir. Algumas vezes na vida cristã, as pessoas pensam que nós somos os mais idiotas, bestas, que nós não aproveitamos as coisas desse mundo. E quantas pessoas têm um prazer, por exemplo, no álcool, nas drogas, na prostituição, nosso prazer está voltado a outra coisa. Se nós tínhamos esses prazeres, eles vão ser mudados a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Jesus. Quando nós largamos tudo e o seguimos. Então, esse processo de vida natural, de deixar Jesus em segundo plano, não funciona. Então, Jesus fala que na época de Noé, eles comiam, casavam, se davam em casamento. Né? Até que um dia, a arca foi fechada. E, por sinal, a palavra de Deus diz que quem fechou a arca por fora foi o próprio Deus. O que significa? Que depois que Jesus voltar, não tem mais jeito para a humanidade. Né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja vai subir junto com ele. É como se ele voltando, a sua volta, depois que ele voltar, não tem mais outro jeito. As decisões, elas precisam ser tomadas, ou a gente toma a decisão de dizer, eu vou quando, como aqueles homens que Jesus falou, ou nós fazemos aqui, como Pedro, André, né? Como Pedro, André, João e Tiago, quando eles largaram e disseram, eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir. Assim como Jesus rompe a história da humanidade entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, agora entre o que era profetizado e o que é cumprido, esses homens também têm agora rompido em suas vidas o antes de Cristo na vida deles e agora o depois com Cristo na vida deles. Todos nós vamos passar, todos nós que colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, vamos passar por esse processo. Aqueles que nunca deixarão as suas vidas naturais para seguir a Jesus, eles nunca vão entender isso. Porque para eles a palavra de Deus é loucura, né? E Paulo vai falar isso, né? A igreja de Corinto diz que a pregação do evangelho é loucura para os que perecem. Mas para nós é poder de Deus. É poder porque era impossível que o meu coração pudesse mudar por minha vontade. Mas o Senhor mudou o meu coração e tem mudado. Eu não deixei de pecar, queridos. A verdade é que o meu prazer não é mais pecar. O prazer de quem colocou sua vida diante do Senhor não é mais pecar. Apesar de nós ainda errarmos, praticarmos isso. Mas isso não pode ser, isso não é mais aquilo que nós nos regozijamos. Eu vou sair para me prostituir. Isso não faz parte mais da nossa vida. Né? Eu vou sair para tomar todas. Isso não faz mais parte da nossa vida. Isso não é mais importante para nós. Existem coisas mais importantes, como outra coisa, entre as obras da carne, a prostituição, a lascívia, a inveja, né? Agora o fruto do Espírito é aquilo que mais nos agrada, o amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esse é o chamado que Jesus pede para que nós tenhamos. Por isso que você e eu somos responsáveis em estarmos nesse processo. Então, Jesus vai colocar, e estamos vivendo em um momento em que nossa geração, esses dias atuais, que não podemos sequer imaginar que nós vamos caminhar com alguém por muito tempo.
Nós estamos hoje com uma pessoa aqui do nosso lado, conversando com a gente, falando com a gente. Amanhã ela é tomada. Amanhã ou ela vai descer uma sepultura, ou ela vai a um leito de uma enfermaria e sai da nossa presença de forma tão rápida, tão súbita, quando a gente menos imagina. A gente diz assim: fulano de tal, aquele nosso amigo, aquele nosso irmão amado, está hospitalizado, está mal, está entubado. Ou a gente escuta dizer, não resistiu, né? Porque não é só a Covid que mata, queridos, o infarto mata, né? O câncer mata, tudo continua, a Covid veio como sendo um acréscimo para completar esse mal que está sobre nós, né? Essa maldição que caiu sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro. É uma maldição, sim, queridos. É um castigo realmente de Deus quando nós o abandonamos, quando nós deixamos os propósitos do Senhor. O mundo estava passando por esse processo. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho foi pregado na Ásia, o Evangelho foi pregado na Europa, a Europa quase inteira eram cristãs, e o paganismo, né, surgiu ali naquela Europa, o ateísmo mais crescia. Nós abandonamos o amor de Cristo como nação, e tudo isso vem castigando a nós. 2 Crônicas 7,14, eu coloquei isso para o grupo que geralmente eu tenho, alguns grupos, é que as pessoas querem saber qual é a nossa cura. Né? Sempre me vem, num período do deserto, que o povo começava a murmurar, a blasfemar, a criar deuses, quando eles saíram do Egito. E o Senhor eles queriam matar Moisés, e o Senhor ficou, estou falando tantas coisas, né? Que o Senhor queriam matar o seu líder, Moisés, e veio uma peste de serpentes, e começou a morrer muita gente ali nas serpentes no deserto. E Moisés vai interceder pelo povo, e ele manda que levantasse uma serpente, para que quando olhassem para essa serpente, eles não morressem. É aqui que eu quero colocar essa questão do Evangelho. Jesus é isso. Jesus começa a pregar um novo reino. É que ele vai ser levantado na cruz, para que nós olhássemos para ele, nós não morrêssemos mais, mas eu não estou falando mais da morte física. Eu estou falando da segunda morte. Jesus foi levantado na cruz para que aquele que não tinha vida, era morto nos seus delitos e pecados, pudesse agora ter uma vida. E, querido, Jesus não veio matar as nossas alegrias. Jesus veio nos dar alegria permanente. Jesus não veio matar as nossas pseudo-felicidades. Jesus veio nos dar uma felicidade permanente. Jesus veio nos colocar, tirar de covardia e nos colocar numa ousadia. Jesus veio, aquilo que nós não temos esperança, Jesus veio nos dar esperança. Então, nós estamos vivendo momentos, em 2 Crônicas 7,14, quando vai dizer que se meu povo, né, que orar, me buscar, né, que se arrepender dos seus maus caminhos, né, ele ouviria, né, estou parafraseando aqui, ele vai ouvir dos céus, e vai sarar, vai curar a nossa, né, enfermidades, e vai sarar a nossa terra. Nós esquecemos o Senhor. Então nós estamos num tempo que nós precisamos tomar decisões. Eu queria dizer para vocês que não colocaram as suas vidas diante do Senhor. Nós não temos tempo mais. Ou nós largamos tudo para seguir a Cristo, ou nós morreremos sem Ele. Então, o tempo agora de sermos pessoas com outras lentes, com outra característica. Então, os discípulos aqui, esses imediatamente largaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é largar a família de vocês, muito pelo contrário, o Senhor veio para abençoar a família. Mas se você quer trazer cura à sua casa, se você quer trazer alegria para a sua casa,
esperança em meio às dificuldades, esperança em meio às dolorosas situações que nós estamos vivendo a todos os instantes. A única cura é se nós buscarmos ao Senhor. Porque por mesmo que nós venhamos a morrer neste mundo, nós estaremos vivos. Jesus vai falar em João 11:25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse foi o desafio da minha vida na minha adolescência, descobrir. Viverá. Então, certamente, se você não crer nisso, você ainda não tem vida. Assim como eu não tinha. E eu não fiz, eu não sou merecedor. Eu sei que alguns de vocês, né, olham para mim, têm um carinho imenso por mim, mas eu não tenho absolutamente, nem eu e nem você, eu tenho um carinho por vocês também, mas não tem nada em nós que possa fazer com que Jesus nos ame. Ele nos amou primeiro quando nós ainda o odiamos, o detestamos. Mas precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Você que tem alguém que na família, algum amigo que está enfermo, vocês precisam entender que é o Evangelho que vai trazer esperança. É o Evangelho que vai trazer a cura às nossas almas, ainda que o corpo padeça, o nosso espírito será renovado, diz a palavra. Então, essa é uma nova visão, é uma nova história, é um novo. Jesus começa seu ministério, aqueles homens começam uma nova vida, e nós também, porque Jesus está voltando. E Jesus implantou o seu reino, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele disse que o último inimigo a ser vencido seria a morte. E ele venceu a morte, e nós estaremos com ele para sempre. Eu quero deixar e finalizar essa palavra aqui com vocês, é que o chamado está aí diante dos seus olhos. O chamado está diante do seu coração. O Evangelho está aí diante do seu coração. É você, agora olhando para Jesus. Você pode dizer, primeiro que eu deixe isso. Ou você diga, eu te seguirei agora e para sempre, Senhor. Porque o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, vou encerrar essa mensagem orando com você e comigo. E que nós preguemos o Evangelho para os nossos amados queridos que estão aqui conosco, para que eles tenham a esperança e creiam que Jesus, Ele nos ama e que Ele nos dá uma nova vida e uma nova esperança. Mesmo nesse mundo caído, Ele vai vai curar as nossas feridas e vai sarar a nossa terra. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que vocês rasguem esse coração. O Senhor troca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração que ama, que se importa com os outros. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e que vocês sejam cheios da graça de Deus. Pai querido, a tua igreja está reunida nesse momento. Não sei quantos estão, não tenho acesso a isso agora, nem sei quantos irão ouvir essa mensagem. Mas que eles entendam que a única esperança que nós temos é a Ti, de onde virá o nosso socorro virá dos céus, né? Virá do Senhor que criou os céus e a terra. Nós temos que clamar a Ti todos os instantes das nossas vidas. Eu quero te pedir pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, né? Estão passando pelo momento de seu corpo em fraqueza, mas os seus corações possam ser revestidos de poder de Deus. Pai querido, né? Todos esses que estão, como nós temos o Mário, que está entubado ali no hospital, não somente ele, mas todos os que estão ali naquele leito, Senhor, esperando um renovo em seus corações, eu te peço no nome de Jesus que tu possa visitá-los com teu Santo Espírito. Aos médicos que estão cuidando, aos enfermeiros, aos zeladores, aquele que limpa, são todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando nos hospitais, estão trabalhando nas UPAs, nos Gonzaguinhas, aonde quer que seja um posto de saúde.
que tu também possa, Senhor, trazer o teu conforto, a tua alegria ali aos seus corações. Aqueles que são crentes, pregue com ousadia aos outros que estão ali, porque a nossa esperança não está nesse mundo. Esse mundo já pertence ao maligno. Nossa esperança está no Senhor. Que tu abençoe a cada família aqui sendo representada, que não percam as esperanças e sejam corajosos. Assim como tu fala para Josué, seja forte e corajoso. Pai, nos dá rompe o coração desses que ainda não te conhecem. Conhece o Deus bíblico, não o Deus que nós pensamos, o Deus que nós achamos que é, mas o Deus bíblico. Enche seus corações de alegria e de esperança, que eles sintam, Senhor, ao entender o teu chamado, sentir a tua graça em suas vidas. Não somos merecedores. E que nesse momento tu nos dê, Senhor, uma semana de muita graça. Sabemos que os desafios da semana ainda serão grandes. Aqueles que não terão seus trabalhos na segunda-feira, aqueles que não terão seu alimento para pôr à mesa, eu te rogo também por esses. E por aqueles que ainda têm seus trabalhos, sejam realmente tocados pelo teu Santo Espírito para ajudar aos necessitados. Que tu nos ajude a amar, Senhor, a todos. E que teu amor e a tua graça e as tuas consolações e a tua comunhão, Senhor, a comunhão dos santos, chegue em cada casa e tu seja enriquecido por tu, né? Tu seja glorificado e enriqueça cada família, Senhor, que está nesse momento conosco, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, né? E sejam assim agraciados por Deus no nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Um beijo bem grande a cada um de vocês, viu? E nos encontraremos amanhã, meio-dia e às 22 horas, para orarmos por aqueles que precisam de oração. Amém.